falar agora de biotransformação, tá? Continuando nossa saga aí, né? As noções básicas de farmacologia. Então é o seguinte, gente, a biotransformação é aquele processo de inativação do fármaco, quer dizer, ele vai ser biotransformado, ele vai ser modificado por enzimas presentes no fígado, tá? Principalmente, né? E aí tem lá uma galerinha, um grupo de enzimas chamado citocromo P450, tá? É um complexo de enzimas que a gente chama de CYP, por conta do citocromo. E são várias enzimas, tá? Uma família bem grande, tem algumas que são mais importantes, que conseguem metabolizar um número maior de fármacos que são usados e outras um pouco menos, enfim. E essas enzimas elas podem sofrer também alterações, indução de atividade ou inibição, e isso que produz muitas vezes interações medicamentosas, um medicamento interferindo no outro, né, ou eles competem pelas mesmas enzimas, e isso acaba interferindo no tempo de ação do medicamento no organismo. Então são reações enzimáticas que acontecem no fígado, então lembrando os fármacos orais, 100% deles passam, né, pelo fígado antes de atingir circulação sistêmica, e boa parte deles já sofre essas ações. Então a gente vai ter basicamente dois tipos de reação, gente. A fase 1, que é a oxidação, desidrogenação e hidrólise, e a fase 2, que são reações que a gente chama de conjugação, envolvendo principalmente uma molécula chamada ácido glicurônico. Então, na realidade, o que significa isso? A molécula do fármaco, a enzima vai fazer o que com ela? Ela vai tornar essa molécula mais hidrossolúvel. Essa é a ideia. Então, nas reações de oxidação, por exemplo, você vai ter lá uma presença de algum elemento, de um radical hidroxila, que pode ser colocado, né? Ou de moléculas de água, ou de terminais carboxílicos, de ácido carboxílico, alguma coisa que tem carga elétrica adicionada à molécula para ela se tornar hidrossolúvel, tá? E nas reações de conjugação você tem a adição de uma molécula maior, que tem carga elétrica ligada à molécula do fármaco, e assim ela fica toda polar. Então esse é o objetivo. E aí é o seguinte, a gente tem fases de metabolismo que se alteram durante a nossa vida, quer dizer, no nascimento os bebês normalmente eles têm um metabolismo hepático bem reduzido por uma imaturidade dessas enzimas, né, que ainda não estão lá em 100% ativas e tal, assim, ele ainda nem tem. Então eles têm principalmente problemas com a conjugação. Aí tem que se pensar muito em medicamentos para essa população que precisam dessa reação para serem inativados, não são interessantes, vão produzir intoxicação na criança e tal. E aí com o tempo, à medida que o organismo vai se desenvolvendo, né, o corpo vai se desenvolvendo, ele vai ganhando uma maturidade hepática e ele vai ganhando mais capacidade de processar esses fármacos, né, metabolizar. E aí depois de um tempo, chegou lá no idoso, o idoso vira criança praticamente, né, gente, em termos de organismo, em relação a várias coisas, dentre elas a questão da metabolização hepática, que também diminui muito, né, você tem uma redução de um monte de coisa do corpo, de ações, principalmente das proteínas, o metabolismo celular fica mais lento e a metabolização hepática também vai ficar mais lenta com o passar da idade. Então, são populações muito sensíveis, tanto crianças pequenas quanto idosos, com relação à intoxicação por medicamentos. Normalmente as dosagens são reduzidas e tudo, porque sabe que ele vai ter uma redução da velocidade de biotransformação, né? Então a ideia da biotransformação é justamente essa que eu comentei com vocês, é transformar, né, moléculas apolares, ou seja, lipossolúveis, em moléculas polares, ou seja, hidrossolúveis. Mas por que isso? Por que tem que transformar ela em hidrossolúvel? Porque a molécula hidrossolúvel ela vai ser facilmente filtrada e vai ficar aprisionada nas vias urinárias, um aprisionamento iônico que a gente chama, e ela vai ser eliminada, a gente vai ter eliminação, tá? Muitas vezes intoxicações por alguns fármacos se fazem manobras que produzem a sua ionização, vamos dizer assim, né? Que deixa o fármaco polar. Então, quando o indivíduo, por exemplo, está intoxicado com um fármaco que sabe que é um ácido, normalmente você administra um bicarbonato de sódio, uma base, para você realmente produzir aquela dissociação e ele se tornar carregado, né? E quando o indivíduo está intoxicado com uma base, você faz a administração de um ácido. Então usa, por exemplo, o ácido ascórbico, né, que é a vitamina C, que produz isso também. E aí você vai tornar o fármaco que está circulando mais hidrossolúvel, vai fazer o papel como se fosse do fígado, né? E aí você vai ter esse aprisionamento iônico e o fármaco vai conseguir ser eliminado mais rapidamente por via urinária, tá? Bom, então a eliminação, então é uma parceria fígado-rim, gente. A eliminação é a saída do organismo e a gente vai ter algumas vias, né? A principal, como eu estou falando para vocês, é a via renal, através da urina, né?
A gente tem a via hepática, que alguns fármacos utilizam, a gente vai ver até alguns que utilizam essa via, que eles são eliminados e excretados através da bile. Os pulmões, pela expiração, principalmente fármacos que apresentam uma certa volatilidade. E na amamentação, através do leite materno, né? Muitos fármacos passam pelas barreiras e chegam no leite materno e o bebezinho acaba ingerindo esse fármaco através da amamentação. Então, o fármaco sai do corpo materno através da lactação, tá? Do leite. Bom, via renal, que é a principal via que a gente vai ver, né? A maioria dos fármacos utilizam essa via para ser eliminado do corpo. A gente vai ter ele sendo eliminado através da filtração glomerular, né? Ou, se não passar pelo filtrado, eles podem ser secretados pelo túbulo contorcido proximal. E se eles não estiverem hidrossolúveis, ainda estiverem lipossolúveis, o que vai acontecer? Eles são reabsorvidos, principalmente no túbulo contorcido distal. E aí ele volta a circular, ele vai ser distribuído de novo, tá? Então, a pessoa que tem insuficiência renal, por exemplo, ela vai ter prejuízo nessa excreção de fármaco também. Então, tem que tomar muito cuidado com dosagem, né? E a gente sabe que os diabéticos são propensos à insuficiência renal. Tá bom, gente? Mesma coisa com a insuficiência hepática, ele vai ter prejuízo de biotransformação, né? E aí acaba intoxicando mais, né? Ele vai ter aquele efeito mais duradouro e pode ter um efeito tóxico também acontecendo. Bom, gente, e aí a gente tem uma coisa chamada tempo de meia-vida, tá? Que é o tempo que o medicamento leva para diminuir em 50% da sua dosagem inicial. O que vai determinar esse tempo de meia-vida são esses fatores que a gente falou agora, quer dizer, esses princípios farmacocinéticos, que é biotransformação e eliminação. Se a pessoa tiver problemas com biotransformação e eliminação, quer dizer, problemas hepáticos ou problemas renais, principalmente, a gente vai ter esse tempo de meia-vida maior, né? Vai demorar mais tempo para o fármaco reduzir a sua concentração inicial. Então aqui está ilustrando um fármaco administrado aqui na dosagem de 100, né? Acredito que seja 100 miligramas. Então ele vai, a gente chama de tempo de meia-vida, o tempo necessário para ele reduzir para metade, ou seja, 50, tá? Então, quando ele chegar em 50 miligramas, quer dizer, 50% da dosagem inicial, tá? Então, a gente vai ter uma meia-vida aqui. Então, aqui, imagina que sejam 4 horas. Ele leva 4 horas para reduzir em metade. E depois, mais um tempo, mais 4 para reduzir a metade da metade, quer dizer, dos 50 para o 25. E por aí vai, tá? Então, a gente vai ter um fármaco aqui, ó, que normalmente se considera esse tempo de meia-vida para se determinar o tempo de administração, porque normalmente é quando chega nesse tempo de meia-vida que ele diminuiu metade, é que você entra com uma nova dose, tá? Para manter, tentar chegar numa concentração de equilíbrio que a gente vai falar agora. Então aqui um gráfico que mostra essa cinética de administração contínua, tá? Tá meio, né, tosquinho, foi eu que desenhei. Acabou manchando um pouquinho a canetinha, mas dá para entender, olha só. Nessas horas que eu sinto falta do quadro, de rabiscar essas coisas lá. Então é o seguinte, gente, peguei aqui a mesma ideia, um fármaco aqui que foi administrado numa dosagem de 100 miligramas, tá? Então no momento da administração você vai ter esse fármaco atingindo lá, vamos imaginar, chegando no sangue nessa biodisponibilidade, 100 miligramas. Aí passa um tempo aqui, né, a gente vai ter uma redução da metade, então é um determinado tempo, uma meia-vida aqui, né? Então chegou nesse primeiro tempo de redução na metade, né? O tempo de meia-vida, o primeiro, a gente entra com mais uma dosagem, um reforço de quê? De 100 miligramas. Então, dos 50, sobe de novo e vai para onde? 150, porque eu já tinha 50 lá dentro, joguei mais 100. 150. Aí passou mais uma meia-vida, a gente vai ter o quê? A redução para metade de 150, ou seja, 75. Então, eu entro de novo com uma segunda dose. Subo lá de 75 para 175. Aí passou um tempo, biotransformação, eliminação, aquele papo todo, isso vai diminuindo, chega a 50%. Então vai chegar aqui em torno de 80, né? 80 e pouco. Aí a gente vai ter de novo um reforço aí, uma nova dose administrada. Aí você vai ter de novo subindo isso para 100, vai chegar lá em 180 mais ou menos. Passou um tempo, vai chegar, diminuir para 90. Aí mais um reforço, 190. Aí depois a gente vai ter isso caindo aqui para próximo de 100. Aí mais um reforço, 200. Então você vai ter depois aqui, ó, do 200 vai cair para o 100. Aí você joga mais 100, 200, 100. E aí você tem o quê? Um equilíbrio, né? Então por isso que o início do tratamento é muito importante ele ser bem rigoroso para você atingir esse equilíbrio. E normalmente esse equilíbrio, gente, a gente chama de concentração de equilíbrio, mas a gente usa o inglês o steady state.
tá? Que determina isso. Então essa concentração de equilíbrio a gente usa assim, ó, CSS, que é a concentração, né, steady state. Essa concentração de equilíbrio a gente vai atingir aí mais ou menos em torno da terceira ou quarta meia-vida do fármaco, tá? Se atinge nessa faixa que você atinge, quer dizer, na quarta dose, mais ou menos, terceira, quarta dose, você está atingindo o equilíbrio. E aí ele não vai variar mais, ele vai ficar só nessa. Entrou 100, vai para o 200, aqui nesse exemplo, por exemplo, depois volta para o 100, 200, 100, 200, você vai ficar só nesse intervalo, variando. Quer dizer, você alcançou um equilíbrio, que é o equilíbrio que normalmente terapêuticas mais crônicas, né, você busca por isso. Justamente para você ter aquele efeito permanente no organismo do indivíduo, né? Então, doenças crônicas, como por exemplo diabetes, que a gente está vendo, você quer isso, você quer o efeito do medicamento permanente no organismo do sujeito, né? Bom, aqui ilustrando, ó, então a gente tem uma cinética de administração contínua, como eu falei para vocês, ó, em vários momentos, então são doses fracionadas, que são administradas em diferentes momentos, você atingindo aqui o steady state, quer dizer, a concentração de equilíbrio, mais ou menos na quarta meia-vida aqui do fármaco, né? E aqui nessa linha aqui contínua, uma infusão contínua, né? Então quando você tem um fármaco sendo administrado por uma infusão de soro, por exemplo, na veia direto, você vai ter ele subindo, então você vai ter uma velocidade de liberação que vai produzindo essa subida lentamente até atingir lá a concentração de equilíbrio, tá? Então ela não vai sofrer essas variações de subida e descida, né? Porque aqui a gente teve várias administrações, aqui é uma administração contínua, o fármaco está entrando o tempo todo no organismo. Bom, gente, então a gente fica por aqui e no próximo vídeo a gente fala de farmacodinâmica, né? E aí a gente tenta encerrar essa parte de noção básica. Então a gente se vê.